Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para apresentar o trabalho de farmacologia junto com o IEL. A gente pegou o caso de um homem de 43 anos, casado, sedentário e engenheiro. Na avaliação do nutricionista, a gente concluiu que o paciente está obeso. O exame físico mostrou que o abdômen dele está globoso e flácido. Há presença de ruídos hidroaéreos e uma discreta hepatomegalia com fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal, e ele também queixa de pirose pós-prandial. A avaliação dietética, ele contou que ele não tem costume de ingerir leguminosas, tem um costume de ingerir álcool nos finais de semana e às vezes durante a semana, e consome frituras de 1 a 2 vezes por semana. Além disso, ele tem costume de comer comidas hipersódicas, hipercalóricas, hiperlipídicas e hiperglicídicas nos finais de semana. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fármacos que o paciente já estava utilizando antes da consulta, juntamente com os seus mecanismos de ação e o porquê ele está usando esses fármacos. Começando por omeprazol. O omeprazol ele inibe a enzima HKTPase, que fica localizada na enzima parietal do estômago, e ela é responsável por uma das partes finais da produção de ácido a nível gástrico. Ele utiliza o omeprazol justamente para proteção estomacal. Bom, depois disso a gente tem a domperidona. A domperidona é um composto que acelera a motilidade gástrica, aumentando a pressão esofágica inferior, aumentando dessa maneira, consequentemente, o esvaziamento gástrico. E é justamente por isso que ele utiliza, por causa do refluxo. O paciente também usa rosuvastatina. A rosuvastatina, no caso, ela é inibidora da enzima HMG-CoA redutase. Isso faz com que ele tenha um aumento na expressão de receptores de LDL, um aumento de HDL de 8 a 10% e, consequentemente, diminuindo o colesterol. Ele é um fármaco utilizado para a dislipidemia do paciente. A metformina, ela tenta assimilar a ação da insulina, tentando diminuir a hiperglicemia do indivíduo. Ela faz isso com alguns passos. O primeiro passo é o aumento da sensibilidade à insulina e também o aumento à utilização de glicose, principalmente pelos músculos. Ela também atua retardando a absorção intestinal da insulina e também inibindo a gliconeogênese hepática. Além disso tudo, ela também atua um pouco na diminuição de colesterol e triglicérides, mas ela é principalmente utilizada para diabetes, no caso do paciente em questão. Somando a isso, a gente também tem a utilização de orlistat. O orlistat é um medicamento que impede mais ou menos 30% da quantidade de gordura consumida a ser absorvida. Isso faz com que você elimine ela nas fezes, contribuindo tanto para a diminuição de peso quanto para o perfil lipídico do paciente, por estar absorvendo 30% a menos da quantidade de gordura que ele iria absorver se não estivesse usando o medicamento. Ele é utilizado para tratamento de dislipidemia, inclusive. E por fim, o paciente utiliza atenolol. Atenolol, ele atua bloqueando os receptores beta-1, que estão presentes nos rins, no sistema nervoso e no coração. Ele diminui a frequência cardíaca e inibe a liberação de renina pelas células justaglomerulares, inibindo a atividade do sistema nervoso simpático, diminuindo o retorno venoso e volume plasmático e tônus vasomotor e vascular. É importante ter em mente que ele atua de maneiras diferentes em diferentes tecidos, e ele é utilizado pelo paciente para hipertensão arterial sistêmica. A espironolactona é um antagonista da aldosterona. Ela atua no local de troca dos íons sódio e potássio dependentes, localizado no túbulo distal renal. Ela aumenta a quantidade de sódio e água a serem excretados, enquanto o potássio é poupado. Foi utilizado a espironolactona no caso desse paciente, pois ele é hipertenso, e a espironolactona, além de ser um diurético, é um antihipertensivo. O xantinon foi escolhido, pois em sua composição possui metionina e colina. Esses são responsáveis pela eliminação de bile e pelo aumento do metabolismo de gorduras no fígado, melhorando seu processamento. A pravastatina foi escolhida, pois ela é um inibidor da MG-CoA redutase. Inibindo a MG-CoA redutase, inibe-se também a conversão de MG-CoA em mevalonate. A pravastatina também aumenta os receptores de LDL na superfície do hepatócito, aumentando assim a sua recaptação. Há também a redução do VLDL, que é o precursor do LDL. Quando essa lipoproteína é reduzida, há também uma redução da produção de LDL. O polivitamínico é um suplemento vitamínico mineral que, quando usado regularmente, tem como função suprir as deficiências minerais e vitamínicas do paciente, possivelmente provenientes da dieta ou de outras condições biológicas. A acarbose é um pseudoligosacarídeo inibidor da alfa-glicosidase. Assim, reduz a absorção de carboidratos na forma dose-dependente, combatendo assim a hiperglicemia pós-prandial.
Retarda a digestão de carboidratos, pois é um antagonista enzimático da amilase e da sucrase, diminuindo assim seus níveis. Retarda a digestão de carboidratos, pois é um antagonista enzimático da amilase e sucrase, diminuindo a absorção intestinal de glicose. Em relação a novos exames, a gente vai pedir que ele realize o exame de sódio e potássio, em decorrência da espironolactona, o exame de hidroxivitamina D, por causa do orlistat, e TGO e TGP, por causa da pravastatina. E, além disso, a gente vai pedir que ele repita os exames previamente realizados, que é o de glicemia, colesterol total, LDL, HDL, TG e PCR. Então, para finalizar, a nossa opinião nutricional é que ele faça uma reeducação alimentar. Ele precisa diminuir a quantidade de sódio que ele ingere por causa da hipertensão. Ele precisa adequar as quantidades de carboidratos e de lipídios por causa da diabetes e da dislipidemia. Ele precisa cessar ou diminuir drasticamente a quantidade de álcool ingerida por causa da esteatose. E ele precisa aumentar o consumo de FLV, porque vai melhorar tanto a pirose pós-prandial como melhorar o consumo de fibras dele, né? E aí, por consequência de todas as mudanças, a dieta dele já vai melhorar em relação à quantidade de calorias em excesso que ele consome.